Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor para conosco. Senhor, suplicamos pela tua igreja. Abençoa, meu Senhor, os nossos amados irmãos, nossos alunos, professores, superintendentes, todos os teus servos, Pai, envolvidos com a escola bíblica dominical. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, o teu povo, guarda os teus servos que têm prazer no aprendizado e no ensino da tua palavra. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical. Estamos sem o funcionamento normal da Igreja do Senhor Jesus nas nossas congregações e na sede, mas existem tantos irmãos envolvidos, desejosos de aprender e capacitados para ensinar, para ajudar, que a gente não pode deixar de fazer. Lamentamos os desencontros, os descompassos, a falta de habilidade nas coisas, a falta de habilitação noutras, a falta de empenho noutras. Já estamos sendo orientados a repetir no terceiro trimestre, estas lições do segundo. Eu não repito nada na minha vida, não repito, eu posso repetir a leitura 500 vezes, eu não tenho nada ensacado, não tenho nada de enlatado, detesto enlatado de americano e de brasileiros também. Enlatado eclesiástico não me faz a cabeça. Então, se for obrigado, se for necessário, a gente repete sem problemas mais sérios. Por enquanto, vamos aqui no original. Na verdade, nem original já fomos surpreendidos, eu fui surpreendido com o material fotocopiado. Não sei se estão tendo problemas anteriores ao Covid da miséria, ou se já foi algum problema, não entendo, não entro no mérito. Eu me acostumei a ter pouco, uso muito pouco, e tudo que a gente põe a mão, a gente faz alguma coisa. A Bíblia Sagrada é o oceano, a gente aprende a mergulhar e vai longe. A sétima lição, meus amados irmãos, ministrada no dia 17 de maio, se nós tivéssemos a aula ao vivo, o tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sem Jesus, nenhuma reconciliação com Deus. O texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2:14. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. O nosso Senhor Jesus Cristo, na sua profunda missão, veio para fazer realmente a reaproximação, a reconciliação, a restauração do homem à comunhão com Deus. A leitura em classe bem pequenininha e a lição de grande importância. Leitura em classe, Efésios 2:14-19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. A família de Deus, a maior e mais especial família da Terra. E ela está se formando ainda. Todos os dias nascem filhos de Deus. Claro, todos os dias alguém volta para casa. E nós louvamos a Deus, meus amados irmãos, porque a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, está assim na sua missão. Todos os dias alguém conhece Jesus, confessa Jesus, e todos os dias alguém entra na glória. Então, oremos ao Senhor e vamos aprender juntos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos uma bênção especial pelos que estão conosco, opera maravilhas na vida dos meus irmãos. Ó Deus santo e maravilhoso, guarda o teu povo, guarda, meu Senhor, toda a tua igreja. Tenha compaixão da tua igreja, meu Senhor, neste momento de dificuldade, de sacrifícios. Abençoa a tua igreja, dá graça aos teus servos, Pai, para que possamos, meu Senhor, buscar a tua orientação, a orientação da tua palavra, para que possamos também, Senhor, remindo o tempo, aproveitar, meu Senhor, esses dias, esse tempo, Pai querido, para melhorar, meu Senhor, o conhecimento de Ti através da Bíblia Sagrada. Abençoa alunos e professores na escola bíblica dominical, abençoa os nossos superintendentes, abençoa, meu Senhor, os pastores, os teus servos, que têm interesse, Senhor, por ter inteligência e graça, tem interesse em ter um rebanho bem formado, bem orientado pela palavra santa. Querido Senhor, ouve a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o tema é maravilhoso, a reconciliação. A reconciliação é uma necessidade após a inimizade. Quando a gente tem dificuldade com vizinhos, com parentes, as famosas relações conturbadas de nora e sogra, genro e sogra, genro e sogro, toda e qualquer relação interrompida, avariada com problema, ela precisa de uma correção, precisa de uma restauração, de uma renovação. Isto chama-se reconciliação. Quando Deus criou o ser humano, o objetivo de Deus é que o homem tivesse plena comunhão com Deus e permanente, comunhão permanente. É tanto que o Gênesis dá um testemunho lindo do princípio da história, do princípio da experiência humana, e diz que na viração do dia, o Senhor passava ali até o dia que chegou e o Adão tinha fugido da raia, tinha se escondido. Então, a Escritura nos indica, nos mostra que o Senhor tinha este pensamento, este objetivo, ter no ser humano o elemento de comunhão. O nosso Deus criou os anjos para o seu louvor e criou os homens para o seu louvor. Então, este é o pensamento escriturístico, é a indicação escriturística. Então, nós sabemos que o homem perdeu esta graça, perdeu a comunhão e terminou inimigo de Deus. A princípio, ele apenas ignorava, era indiferente. A geração antediluviana foi uma geração de rebeldes, de indiferentes, de corruptos, indiferentes, e após o dilúvio, a geração se degenerou de tal forma que cada um quiser fabricar o seu próprio Deus. Está aí a desgraça no meio do mundo. Cada um, ainda hoje, o homem sábio, o homem importante, a era tecnológica, a descoberta, as grandes conquistas científicas, espaciais e tudo mais, e o homem continua tão mesquinho, tão miserável, tão infeliz, que uns preferem o conforto maldito do ateísmo, e de Deus não existe, e os outros ficam tateando atrás de deuses, e outros ficam
mergulhando nas trevas do pensamento dos ímpios para descobrir uma filosofia maligna que leva ele ainda para um buraco mais fundo, mais cruel. Mas Deus providenciou reconciliação. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, segundo capítulo de Efésios, nesta, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, ou seja, houve mudança, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 2 e 13. Efésios 2 e 13. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. A mudança foi grandiosa, irmãos. A mudança foi grandiosa. Nós éramos, por inimigos, filhos da ira. E hoje nós somos, por misericórdia, filhos de Deus. Reconciliados com Deus, recebemos o espírito de adoção. Então, estávamos longe e de costas. Inimigos e se sentindo bem. Se é que os inimigos de Deus se sentem bem. Os que eu conheço são todos frustrados, miseráveis, desgraçados. Eu tinha, na época de estudante, eu tinha admiração por um amaldiçoado que pensava e escrevia bonito, e eu, um dia, por incrível que pareça, deixei a minha casa, deixei de ir para a igreja e fui ao Teatro José de Alencar, ouvi uma palestra daquele maledito, como dizia o homem da TV. E eu fui assistir uma palestra daquele infeliz. Eu, crente consagrado, apesar de mim, mas um crente consagrado, convencido, convertido, cheio da graça, amante, apaixonado por Jesus, pela igreja, por Israel. Aí, para minha infelicidade, quando eu cheguei lá, ele estava esbravejando. E lá, na sua ira, na sua fúria de cachorro raivoso, ele falava... E Deus é um elemento, Deus é um substantivo desnecessário. É do filho do diabo. Ah, maldito, que hora maldita eu saí de casa para vir para cá. Deus é um substantivo desnecessário. É porque Israel... Aí, quando ele falava de Israel, franzia a cara, já era um saco de gato. Aí piorava a face e tal. E depois exaltava a Rússia, na época chamada de União Soviética, comunista, diabólica, quer dizer, a gloriosa União Soviética. Aí eu digo, fica aí, filho do Satanás, com a sua filosofia infernal, que eu vou para casa. Aí fui embora. Irmãos queridos, eu tinha 20 e poucos anos, já estou beirando os 70, nunca mais eu dei uma passada para ouvir um amaldiçoado de um filósofo ateísta. E se eu, por infelicidade, passando de canal na TV ou vendo qualquer coisa na internet, se eu deparar com um desses elementos alimentados pelo inferno, eu posso escutar ali uma coisa só para fazer isso que eu fiz com aquele. Fica aí, filho do inferno, que eu vou para casa. E fui para casa e nunca mais. E foi... A minha mãe tinha uma expressão, quando eu era menino, eu aprendi, tinha aquele exemplo ruim, aquela coisa ruim, e ela dizia, foi mesmo que botar sal na moleira. Eu não sei se botavam sal em moleira de criança. A moleira, quando a criança nasce, isso aqui é molezinho, e diz que qualquer coisa até afunda quando a criança tem medo grande, tem um susto grande, quando alguém derruba um negócio que faz muito barulho. Bom, a minha mãe dizia, botou sal na minha moleira. O discurso daquele filho do inferno botou sal na minha moleira. Nunca mais discuti
e nem ouvi discussão, nem discurso com amaldiçoado ateísta, nem desses que se dizem moderados. A Assembleia de Deus tem uma peste, existe uma peste no Rio de Janeiro que defende com unhas e dentes as doutrinas de Satanás. Eu não sei como é que consegue tomar o cálice de Jesus e o cálice de Lúcifer, só faz alternar as situações. Toma o cálice de Jesus na Assembleia de Deus e vai tomar o cálice de Satanás na Alerj, na Assembleia do Rio. Então, é um horror. E eu escutei aquilo, nunca mais. Foi só a introdução para ver como eu, na verdade, não perco meu tempo. O primeiro tópico, meus amados irmãos, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Um litígio entre os homens. E, digamos, foi um litígio temporário, necessário e educativo. E o que o senhor quer dizer? Quero dizer que foi necessário. Quero dizer que foi isso que Deus fez. Quero dizer que tinha finalidade pedagógica. Quando Deus disse para Moisés, olha, nenhum amonita entra na Assembleia de Israel. Por que a amonita não podia entrar? Porque os amonitas foram os primeiros, praticamente, a abominar Israel quando se aproximaram da Terra Prometida. Após 40 anos de sofrimento provocado por eles mesmos, quando chegaram ali nas proximidades para entrar na Terra Prometida, nem os amonitas e nem os moabitas permitiram Israel passar. Então, amonitas não podiam entrar. Deus fez isso. Deus é soberano. Quem sou eu, quem é você para discutir? Então, a inimizade, a separação, a princípio, era pedagógica, necessária e educativa. Educativa, necessária e pedagógica. Do jeito que disser, dá certo. Então, primeiro item, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Com uma observação, se entrar, morre. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Atos 21, 28 a 30. Ele foi acusado, ele tinha levado um dos cooperadores e, quando observaram lá, acharam que, sabendo que o rapaz era grego, mas estava circuncidado. Então, acusaram, porque o acusador acusa mesmo, né, irmãos? Então, agora, interessante é que o nosso autor aqui, ele fala sobre extremismo judaico. Este extremismo, ele era necessário, muito embora temporariamente. Foi Deus quem fez, Deus não erra. Foi só para educar, para mostrar. Quando o Senhor Jesus, em contato com aquela mulher, e ela clamando, filho de Davi, tem misericórdia, e Jesus não deu atenção, quando chamaram a atenção dele, ele disse, não é bom, ele se aproximou e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros, aos cães.
os cachorrinhos. Muito embora a versão portuguesa esteja aí diluída, mas, na verdade, os gentios entendiam perfeitamente a linguagem, porque eles eram comparados a cães, por causa do culto ímpio. A parede a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. 2,14b. Essa barreira era tanto literal quanto espiritual, ou como espiritual. Mas, por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Ou melhor assim, não somos mais frasteiros, mas somos da família de Deus. Ou seja, não existe um gentio convertido que seja inferior a qualquer judeu convertido. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo nivela os homens. Não somente os homens, mas nivela homens e mulheres, nivela os servos e os seus donos. A obra de Jesus tem este poder nivelador. Aqui, meus amados irmãos, nós somos da família de Deus. O item 3 diz: o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei moral diz respeito aos costumes, aos bons costumes, à ética, ao comportamento digno das pessoas. A lei cerimonial, que dizia respeito ao culto judaico, às ordenanças judaicas por Deus ordenadas, estabelecidas, e a lei civil, que mostrava Israel como cidadão, e como cidadão ele tinha a sua necessidade de cumprir aquilo que estava prescrito. É tanto que eu sempre falo, a Bíblia Sagrada é um livro completo, pleno e glorioso. A Bíblia Sagrada era a Constituição de Israel, a Bíblia Sagrada era o Estatuto da Terra, a Bíblia Sagrada era o Código de Processo Civil, a Bíblia Sagrada era o Código da Vara de Família, a Bíblia Sagrada era o Código do Processo do Consumidor. O Código do Consumidor, porque quem enganar, a questão da balança, dos pesos e duas medidas, a Bíblia Sagrada era o Instituto de Pesos e Medidas de Israel. A Bíblia Sagrada é completa para Israel. Tudo que uma nação ordenada, organizada, desenvolvida precisa, a Bíblia Sagrada forneceu para Israel. O maior exemplo de nação civilizada da época. Não foi inútil, não foi por querer dizer que Moisés disse: e vocês guardando isto, vão dizer o seguinte: ô gente inteligente, ô gente sábia, só tem gente sábia nesta comunidade, nesta nação, se você guardar. Porque era a única nação que tinha um código de ética, conduta, o Estatuto da Terra, como criar animais, como vender e comprar. A maravilha que é a Bíblia Sagrada no aspecto humano. Claro que tinha esta colocação do gentio como cão e o judeu como o povo especial. Em determinado momento, deixaram de ser tão especial assim, e por isso é que foram dominados pela Babilônia, foram vencidos pela Assíria, foram destruídos pelo reino assírio, as 10 tribos. Teve um momento que foram amaldiçoados de uma forma plena. Hoje, na minha meditação de manhã, o que me veio à mente, a mulher do Jeroboão. O Jeroboão em aflição, filho doente, aí, geralmente, tem gente que só se aproxima de Deus quando está arruinado. Aí ele disse: olha, mulher, se ajeita aí,
e leva um presente de pobre para o profeta Aías, ele profetizou que eu ia reinar, que eu ia ser o rei. Então, vai consultar o profeta Aías, fala com ele, escuta o que o profeta... Aí ela preparou o presente de pobre. O presente de rei envolvia vestes, envolvia prata, envolvia ouro, envolvia o melhor das iguarias. Aí ela levou uma garrafa de mel, umas coisas, presente de pobre mesmo. Só que o nosso Deus é cheio de graça, avisou o profeta que estava velho, sem a visão, já cego. Aí o Senhor falou com ele, aí a mulher de Jeroboão vem te consultar, e ela, quando entrar, vai fingir ser outra pessoa. Mas diga para ela. Aí deu a hashtag de Deus lá. Vai perecer tudo. Ela vai perecer, o marido vai perecer, a família vai perecer, esse filho está doente, vai morrer. Mas diga para ela uma coisa que ela, quem sabe ela até se sente um pouco confortável. Diga para ela que este vai ser sepultado e os outros não terão direito nem à sepultura, porque eu vou amaldiçoar tudo de uma vez. O nosso Deus não se deixa escarnecer. E aquele maldito Jeroboão sabia, o Criador dos céus e da terra não pode ser comparado com a imagem de escultura, principalmente com bezerro. E ele fez a réplica dos deuses do Egito para desprezar o nosso Senhor. Então, o Senhor amaldiçoou. Por que o Senhor amaldiçoou? Porque eles tinham abandonado, tinham ignorado a palavra, ou seja, aquele povo era especial quando guardasse a palavra do Senhor. Se eles estavam de costas, inimigos de Deus, eles seriam tão malditos como qualquer povo. É por isso que eles foram uma maldição também para onde foram lançados. E o Senhor diz isso na sua palavra. Eu vou transformar eles num opróbrio, uma maldição, para onde eles chegar. E eles sofreram demais. E sofreram pior ainda depois de Jesus. Por quê? Quando o Senhor Jesus, tentando, fazendo, promovendo, processando a reconciliação do mundo com Deus, é claro que eles rejeitaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi humilhado, o Senhor Jesus foi desprezível a eles desprezaram o Senhor Jesus, e quando, no julgamento cruel, forjado contra o Senhor Jesus, quando disseram, o Pilatos disse, este sangue não cai sobre mim, eu estou livre. Aí houve aquele gesto imbecil de político, né, de lavar as mãos, e eles disseram que o sangue de Jesus caísse sobre eles. E ainda hoje está caindo. Ainda hoje, o sangue de Jesus, por ser inocente, o sangue de Jesus caiu sobre mim e sobre você para nos remir da condenação. Mas o sangue de Jesus caiu no Israel que rejeitou para punição. Ainda hoje, o que faz Israel uma nação brilhante, 72 anos completou agora, 72 anos do renascimento da nação de Israel, mas o que faz eles estar cercados ali de todo ímpio maldito, todos contra eles, é exatamente aquela precipitação maldita. O sangue dele caiu sobre nós e sobre nossos filhos. Meus queridos irmãos, eu acho bom aprender, acho bom ensinar, e isto é bom para você, porque aprende. A lei moral é necessária a todos os homens. A lei cerimonial só dizia respeito a Israel, porque a fé era revelada. E a lei civil, como cidadãos do Estado de Israel, como cidadão do Reino de Israel, eles tinham tudo prescrito pelo Senhor. Como comprar, código de consumidor, como vender, como casar, como pagar dote, tudo feito da forma mais perfeita possível. O item 4 aqui desse primeiro tópico, a revogação da lei dos mandamentos. A lei não era ruim, mas era imperfeita. A lei era justa, santa e boa, mas não era completa. Não era
perfeita. Então, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, segundo o capítulo, versículo 15, a parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar ou abrogar. Não vim para revogar. Tem umas versões que dizem abrogar. Não vim para revogar a lei, mas cumprir. Mateus 5,17. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. A nossa culpa diante do Senhor exigia um cordeiro. Só que o cordeiro das ovelhas não tinha decisão. O cordeiro era arrastado e morto. O cabrito, filho das cabras, não tinha decisão, não era voluntário. Era levado, colocado em quarentena para ser abatido no dia certo. E não havia voluntariado, não havia vontade nesses animais. Agora, o Cordeiro de Deus disse: a minha vida ninguém tira, eu entrego para depois reavê-la. E ele falava da ressurreição. Portanto, meus irmãos, algo grandioso, algo maravilhoso. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial. O judeu não podia fazer sacrifício sem templo. Não pode. Está escrito, tem a lei do impedimento. Está lá na lei de Moisés. Não pode. Só pode fazer sacrifício no lugar que Deus indicar. Quando os romanos derrubaram o templo, o Senhor Deus fechou aquela, digamos, aquela temporada, aquela dispensação. E Israel ainda não tem o seu terceiro templo. Dizem, aí entra a questão da escatologia e um monte de louco, né? O anticristo vai fazer. Eu acredito que possa ser o anticristo mesmo, porque o templo, tudo leva a crer que o templo dos judeus será feito lá no lugar que está a mesquita, no Domo da Rocha. E para fazer aquilo ali, tem que ser realmente um líder muito forte. Tudo indica que será o instrumento de Satanás para enganar os judeus em nome da paz. O diabo perde sempre e vai perder de novo. Então, meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender a oferenda, a oferta, os sacrifícios foram abolidos em Israel porque o templo não existe mais. Quando restaurar o templo, aí o sacrifício volta, mas possivelmente depois do arrebatamento da igreja. Não entro em mérito escatológico. O que eu vejo, que está diante dos meus olhos, eu tenho pequena compreensão, imagina o que está detrás da serra da revelação de Deus. O que está detrás da nuvem do tempo de Deus. Não entro em mérito para discutir calvinismo, predestinação, anticristo. Não discuto nada com ninguém. Ensino a palavra, o que me é possível aprender, e glorifica ao Senhor, porque Ele geralmente fala conosco. Ok, meus amados? O segundo item, aliás, o segundo tópico aqui é: pela paz, Cristo fez um novo homem. Tirou a guerra, tirou a parede de separação, tirou o impedimento, fez a paz e, claro, fez um novo homem, o cidadão dos céus, criou um novo homem. Então, vamos aqui ao segundo tópico. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, uma nova geração.
eu digo, pelas Escrituras, uma nova nação. O Senhor Jesus estava ensinando, sendo pressionado, questionado. Jesus, Deus me guarde, eu ia fazer uma comparação que ia agitar o inferno, mas Deus me livre. O Senhor Jesus foi perseguido de todos os lados. Na época dele, a mídia tinha 3 viés. Tinha a mídia grega. E quem é que sabe o que é mídia naquele tempo? A mídia grega que exaltava os homens e colocava os homens ao nível dos deuses. Por isso é que havia tanta mitologia entre os gregos. Aí tinha a mídia dos judeus. A mídia dos judeus é o seguinte: se tiver de acordo com os fariseus e os saduceus, tá bem, porque agrada o Caifás, agrada o Anás e a gente tira de letra. E tinha a mídia romana. A mídia romana era o seguinte: não brigamos pelos gregos e não brigamos pelos judeus, mas a lei romana é dura, mas ela tem que ser cumprida. É a dura lex, e tem que ser cumprida. Bom, resultado, nesta mídia da época, Jesus era desnecessário, Jesus era precipitado, Jesus era antissocial, Jesus era antibíblico. Porque Jesus permitia uma mulher chegar e tocar nas suas vestes. Jesus permitia uma criança entrar ali naquele recinto e vir falar com ele. Jesus permitia que uma pessoa de fora chamasse o seu nome de longe. Jesus, manda que o meu irmão faça a devida herança comigo. E quem era doido para dizer isso para um fariseu? Já saía dali rebocado para levar uma surra, porque o fariseu tinha segurança, tinha a orientação do Conselho Romano. Então, Jesus era diferente. Jesus era diferente. E quando Jesus, ensinando e sendo molestado, questionado, aí Jesus disse para eles, deixa eu ler para vocês, uma coisa que Jesus disse que foi maravilhosa, entre as muitas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus disse, uma está aqui em Mateus capítulo 21, versículo 43. O Senhor Jesus estava reprovando a vida ruim daqueles indivíduos. Jesus formulou uma parábola e disse que o sujeito arrendou a propriedade para uns indivíduos e depois de um certo tempo mandou os servos ir buscar o resultado. Pegaram os servos e mataram, humilharam, ultrajaram. Aí ele disse: eu vou mandar meu filho, vão respeitar meu filho, vão respeitar meu filho. É o filho, é o dono da propriedade, é o herdeiro, vão respeitar. Mas aí, quando eles souberam, rapaz, o filho do homem chegou. Aí disseram: é? Então vamos matar. Vamos matar. Os outros só tinham sido humilhados. Vamos matar ele. Aí arrastaram ele, Jesus diz, Mateus 21, 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, Jesus referindo-se a Jerusalém, e o mataram. 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí disseram: dará a afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu seus frutos. Aí Jesus se aproveitou. Ao 41, 2. E Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, foi colocada como pedra de esquina pelo Senhor? Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Ó, 43. Portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que deu os seus frutos. Esta nação, meus amados irmãos, o nome dela é Igreja. Esta nação, o nome desta nação é Igreja. Não existe nação física
que faça isto. Só a nação igreja faz isto. Mateus 21, 39 a 43. Então, é esta nação que Deus formou do material, tirado do judaísmo e tirado do gentilismo. Isso é confirmado em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Ele diz, vós sois a nação santa, referindo-se à igreja. Vós sois a nação santa, o povo adquirido. Então, esta é a nação. Glória ao nome do Senhor. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, de fim de conflito, de estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Mas nessa passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade, tirou a perturbação e trouxe a paz. Essa paz os gregos chamavam de eirene. Eirene. Só que como lá era tudo na mitologia, maldição e tanto, eles, no ano 375 a.C., houve uma guerra entre os gregos e os espartanos, e naquela guerra os gregos ganharam. Quando eles foram celebrar a vitória, a história do dia D, foram celebrar a vitória, aí eles celebraram a vitória em nome da paz, a Eirene. 4 anos depois, um desgraçado de um idólatra teve a ideia de fazer a estátua da Eirene. Aí fizeram a estátua de uma mulher que hoje, qualquer idólatra safado de hoje, se encontrasse, já chamava de Mamãe Maria. Aí ele fez a estátua, naquele tempo tudo era fácil para os reis, todo mundo sendo explorado. Aí ele fez uma estátua de bronze, tamanho gigante, com uma criança no braço esquerdo. E materializou a paz como Eirene. Então, Cristo é a nossa paz. E eles lá já tinham um ídolo como paz. A paz já era um ídolo. Assim como eles fizeram com o silêncio, que é usado ainda hoje nos hospitais, com tanta coisa. Porque idolatria, irmão, é um câncer maldito. A diferença é que o câncer físico corrói o corpo e a idolatria é o câncer da alma. O segundo item aqui, meus amados irmãos, Cristo é o motivo da nossa paz. A nossa Eirene, a nossa paz, a nossa tranquilidade, não é porque a gente ganhou uma guerra, não. É porque a gente ganhou, foi vida. A guerra a gente vai enfrentando. Nós não ganhamos a guerra. Todo dia a gente luta. Mas nós ganhamos foi vida, ganhamos vitalidade, ganhamos capacidade espiritual, condição espiritual para vencer, para lutar com absoluta segurança. Não perderemos. Então, Cristo é a nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas autor da paz, mas literalmente a paz. Ele literalmente é a nossa paz. Ele é a verdadeira paz. É Cristo. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós. Cristo habita em nosso coração pela fé. Habita em nós, sendo Ele a nossa paz. João 14, 23 a 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, e entre os gentios e os judeus. Ou seja, a nação que o Senhor Jesus se referiu, ela é formada por gentios e judeus, e a sua essência é a paz.
Isto é glorioso. O item 3 deste segundo tópico, meus amados irmãos, a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam. A coisa que foi mais impressionante no primeiro século foi a conversão de indivíduos como Cornélio. Um indivíduo como Cornélio, ele era um centurião, era uma autoridade romana. E mesmo ele sendo muito humilde, era exigido dele comer separado dos soldados. Mesmo ele sendo muito tratável com o seu batalhão, com sua centúria, ele era orientado a manter uma distância, um distanciamento social dos soldados, que era para ter moral, era porque o centurião podia receber até o rei. O centurião podia receber o rei recebia o centurião, mas rei nenhum recebia soldado. Para chegar na presença do rei, eram centuriões de mandíbula, eram centuriões de corte, eram tribunos, eram oficiais, os legatos Augusto. Então, meus queridos, aqui estava a diferença, porque o centurião se convertia e comia com o soldado. Aquela carta linda que o apóstolo Paulo envia da prisão para o Filemon mostra esta realidade. Filemon, você é meu irmão, meu amigo. O Onésimo era seu empregado, seu servo, seu escravo, seu criado. Se ele tiver te dado algum prejuízo, debita na minha conta. Porque ele agora é meu irmão, teu irmão. Irmãos queridos, mudava totalmente a natureza das relações, porque Cristo é a nossa paz. Derrubou a parede da separação entre o escravo e o senhorio. Isto é glorioso. Eu acho maravilhoso aprender e transmitir. A partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja. Esta é a nova geração, a nova nação, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido. Que lá na parábola de Jesus, ele disse, pois é, quando o dono da vinha vier, ele vai tirar de vocês o reino de Deus e entregar a uma geração que deu seus frutos, a uma nação que deu seus frutos. Mateus 21, 43. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. Aqui ainda tem essa referência, Colossenses 3 e 11. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Glória a Deus. Nele, as desigualdades foram eliminadas. Maravilha isto. A acepção de pessoas desfeita. Etnia e classe social desapareceram. Romanos 2:11, Gálatas 3:28. Isto é glorioso. A nação de Deus é a sua igreja. O terceiro tópico, meus queridos, é pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Continua sendo a igreja. É nação, é geração, é povo adquirido e é um corpo. O apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, ele diz, se a orelha disser,
Eu não sou pé, por isso não faço parte do corpo. Porventura não é do corpo, é do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, então, Paulo está falando da perfeição, a unidade perfeita que é o corpo, e cada membro tem a sua utilidade, serventia e importância. Então, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Estas dádivas, estas realidades foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro item: Cristo se fez maldição por nós. Está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu merecia ser crucificado e você também. Jesus tomou o nosso lugar, se fez maldito por nós. Então, vamos aqui. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2. O réu era açoitado com um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Marcos 15, 15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João 19, 7. Por essas razões, a cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, carregou no seu corpo para a crucificação, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Tem uma coisa da crucificação que a maioria não sabe, a maioria não pensa, a maioria não diz, e a religião tentou camuflar por séculos. Até o século XII, existia lá nas casas de prostituição religiosa de Roma a crucificação de Cristo pelado. Até o século XII. A Igreja Romana foi transformada nessa corrupção diabólica para e passo, não foi? Ela não virou diabólica de uma hora para outra. Ela adotou uma coisa satânica, adotou uma coisa humana, adotou uma coisa pagã, adotou uma ideia do bispado, adotou uma revelação diabólica de uma sibila, e foi adotando. Quando retirou as escrituras, o diabo tomou conta. Mas ela não fez isto de uma vez. Portanto, ela não escondeu toda a verdade de uma vez, ela não se dispôs a praticar toda a mentira de uma vez. É tanto, só para traçar um paralelo, até o século XII existia padre solteiro, celibatário, e existia padre casado, com recas de filhos. Padres que queriam casar, casavam, tinham 5, 6, 7, 10 filhos. O que admitia que não precisava casar, ou para se purificar precisava ser um jumento apartado, ele deixava a vida conjugal, ou muitos abandonaram as esposas, e caía no mundo, no deserto, para ser santo. Uma santidade fajuta, falsa. Mas eles fizeram muito isso. Resultado, até o século XII, tinha padre casado e tinha padre celibatário. E até o século XII, tinha a imagem, chamada imagem do Senhor, do Cristo pelado. Porque tudo leva a crer,
e por esse documento antigo, que a crucificação se dava, era assim mesmo, era afrontosa. A crucificação dos condenados não se dava com ele vestidinho, não. É tanto que o infeliz foi contratado, um dos papas contratou um autor italiano para fazer um arremedo de calça, e o cara entrou para a história como calceiro ridículo. Calceiro ridículo, porque ele mudou uma obra horrorosa, que era a crucificação do Cristo, de um homem condenado, quer dizer que era Jesus, a representação de um condenado nu, e ele cobriu aquilo ali, dando um viés moralista. Como é que você sabe disso? É a história. A história está aí para você, para mim, para o mundo. Certo? Então, além disto que ele descreveu aqui, tudo leva a crer que Jesus ainda sofreu essa dor moral de ser despido publicamente como condenado. O item 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. Que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Ou seja, foi tirado o empecilho, a cruz desfez a inimizade. E que também evangelizou a paz a vós e proclamou ao mundo as boas novas da cruz. Efésios 2:17. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:18-20. Quando Jesus morreu, Deus estava reconciliando o mundo consigo e nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. O item 3 e último diz o seguinte: reconciliados na cruz em um corpo. Esse é o corpo místico. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um corpo. Efésios 2:16. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Nosso Deus é santo, ele é justo, ele é maravilhoso, ele é bondoso, e o homem é exatamente o contrário. O homem é sujo, o homem é porco, o homem é asqueroso. O melhor dos homens ainda censura, ainda complica a vida dos outros, ainda complica a sua própria vida. Então, meus amados irmãos, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser vicária, além de ser um pagamento para a nossa dívida, ela também era uma restauração da nossa relação com Deus, reconciliatória. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, 1 Pedro 2:24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2:13-14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, ou pelo ato da crucificação, ou pelo fato da restauração da nossa relação com Deus na obra de Jesus, gerando um novo povo. De novo, o nome desse povo, igreja,
gerando um novo povo, uma nova nação, nação e igreja. Mateus 23, ou melhor, 21 e 43. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quando a nação e a igreja deixou de dar fruto? Ela nunca vai deixar de dar fruto. A denominação deixa. Eu me lembro, nunca vou esquecer, eu tinha 22 anos e tive um contato com um homem que estava com, eu acho que tinha bem 22 anos que ele estava desviado. Eu, com 22 anos de idade. E aquele homem era desviado já há alguns anos. O desvio dele tinha sido por adultério. Depois do adultério, ele passou a fumar e eram as duas desgraças na vida dele, prostituição e tabagismo. Mas aquele homem, depois eu tive notícia dele se reconciliar com o Senhor Jesus, morreu em paz com Deus. Mas aquele homem que era originário da velha Assembleia de Deus, e eu sempre fui da Assembleia de Deus, aquele homem disse: olha, meu jovem, a Assembleia de Deus está mudando muito. Olha, irmãos queridos, isso dos anos 70. Só que ele tinha conhecido Gunnar-Vingre, ele tinha conhecido Daniel Berg, ele tinha conhecido Nellis Nelson, ele tinha conhecido a Assembleia de Deus no começo. Aí ele disse: olha, meu jovem, a Assembleia de Deus está mudando muito. E se a Assembleia de Deus perder a comunhão e a graça, ela vai ser substituída por outro povo. Deus levanta outro povo. Meus queridos irmãos, eu tinha 22. Significa que está com 46 anos que eu ouvi isso. Olha, a palavra daquele homem se concretiza cada dia. Mudanças e mais mudanças, e sempre para pior. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro dessa mesma igreja que os homens arruinam sorrindo, Deus mantém uma semente santa que não tem quem arranque. Não tem quem arranque. Se um dia esta semente for retirada, Deus levanta realmente outra nação igreja. Muito embora a nação igreja de Jesus seja formada por gente de todas as denominações. Tem coisas que a gente escuta e guardando é salutar. Eu guardei e guardo isto há 46 anos. E eu ouvi, não foi dos lábios consagrados de um ministro de Deus, foi dos lábios de um homem caído. E para mim isso ainda é grandioso, porque mostra a soberania de Deus. Mostra a grandeza de Deus. E mostra a capacidade que o Espírito Santo de Deus dá. Até quando o homem cai, ele ainda mantém determinada convicção da graça. Louvado seja Deus. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Efésios 2:19, Efésios 3:6, Efésios 4:4, Efésios 5:23 e 30. Meus queridos irmãos, não tem ouro
para ser pesado e equiparar esta grandeza da nossa oportunidade de aprender e viver na presença de Deus. Conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, uma nova nação, um novo corpo, e reconciliou com Deus. A partir dela, formou-se um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus! Deus abençoe você. Não desista nunca. Você faz parte da única nação que não tem território. A nação eleita, a igreja do Filho de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, obrigado, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, meu Deus, pela ministração da tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por me colocar no teu santo ministério. Obrigado, meu Senhor, pela tua dignidade em nós. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelos meus alunos, pelos ex-alunos, pelos meus mestres. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Agora, meu Senhor, estenda as mãos sobre a tua igreja. Estenda sobre a tua igreja as tuas santas mãos, dando graça e paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, haveremos de voltar com mais uma contribuição à Igreja do Filho de Deus. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.